Estamos de volta com o programa Ciência e Consciência e hoje aqui ao meu lado, Marcelo da Luz, que é uma figura ilustre, um intelectual daqueles que a gente usa a expressão de respeito, né? Uma pessoa que já estudou muito, sabe o que fala e fez uma obra polêmica, uma obra assim que dá muito pano para manga, que é a obra Onde a Religião Termina. Marcelo, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo aqui ao Ciência e Consciência. Há algum tempo eu quero essa entrevista e solicito a sua pessoa essa entrevista. E gostaria aí de que você compartilhasse conosco o que passou pela consciência, Marcelo da Luz, para fazer essa obra. Conta um pouco, Marcelo, da sua trajetória para a gente. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você, com amigos e amigas internautas. Agora com a vantagem de ter o livro em mãos. Sim. Né? Onde a Religião Termina. Bom, eu tive uma caminhada, uma carreira dentro da vida religiosa profissional bastante longa. Ainda muito cedo eu entrei no seminário. Devo dizer que eu nasci numa família que não tinha prática religiosa, né? Papai e mamãe não iam à igreja, não tinham nenhuma religião, não eram praticantes. Mas muito cedo eu me sentia como alguém inclinado, né, às questões espirituais. E adolescente eu pedi ingresso no seminário. Entrei com uma passagem de 15 para 16 anos e permaneci 20 anos na ordem franciscana. Desses 20 anos, 10 anos foram cumpridos como sacerdote, como padre católico. Geralmente as pessoas perguntam, né, mas você foi padre mesmo? Padre, eu celebrei missa, casamento, batizado, atendi confissão. Todas as coisas que o padre faz, né, e somando-se a isso também a atividade de conselheiro para muita gente, pregador de retiro, professor de teologia e de espiritualidade. Então foram muitas as funções dentro desses 20 anos. Foi uma liderança dentro da igreja. E em várias cidades do Brasil. Também tive grande parte da minha formação fora do Brasil, na Itália e nos Estados Unidos. Bom, Marcelo, ok? Ok. O resumo da história. Marcelo, eu aqui, particularmente, eu estou interessado no capítulo 3 da sua obra, que é um capítulo que eu considero muito importante, que aborda a questão da terceirização das escolhas existenciais. Só que antes de entrar nisso, eu queria só explorar mais um pouquinho. Você saiu da vida religiosa. É isso, né? Você fez uma trajetória de retirada. Você contou, né, a entrada na vida religiosa, como aconteceu, e depois você se retirou completamente, fez uma maxi-dissidência. Você é um dissidente hoje da religião. Exato. Como um todo, não é isso? E aí você aborda no seu livro a questão da terceirização, que é a questão do loque externo da pessoa. A pessoa não atua muito no loque interno. Explica um pouco essa dinâmica para nós, para mim e para você, nosso amigo do Ciência e Consciência. Então, antes de entrar nisso, se você me permitir complementar essa questão, eu saí da vida religiosa, não apenas da vida católica, né, das funções que eu exercia como padre católico, mas de todo tipo de religião ou de crença religiosa. E agora, é importante dizer isso para os amigos que estão nos assistindo. Existem vários tipos de dissidentes. Né? Sair da vida religiosa, muitos o fazem, né, a todo momento. E agora, o tipo de dissidência que nós realizamos foi algo assim diferente, até inusitado. Por quê? Muita gente sai da vida religiosa como aquele que faz o papel do dissidente descontente e nostálgico. É aquela pessoa que deixa
um grupo religioso ou uma função na vida religiosa, muitas vezes porque a vida ali não atende a alguma necessidade pessoal deste indivíduo. Por exemplo, muitos padres deixam a vida sacerdotal para constituir uma família, para casar, né? Mas lá pelas tantas, muitos deles sentem-se entristecidos ou saudosos daquela vida. Se eles pudessem juntar as duas coisas, juntariam, né? Uhum. Então não é difícil ver pessoas que deixaram a vida sacerdotal, religiosa, no caso de ex-padres católicos, sentindo-se nostálgicos em relação àquela vida, né? Não é esse o tipo de dissidência que eu fiz. Eu fiz uma cisão total com a vida religiosa e me sinto bastante tranquilo e seguro em relação a isso. Outro tipo de dissidente é o reformador, que é aquela figura que percebe os erros que estão na instituição, os limites, faz críticas a isso e tenta consertar as coisas, reformar a instituição. Às vezes é bem sucedido, né? No caso de muitos santos católicos, reformaram suas ordens, deram um novo fôlego para a espiritualidade cristã. E em outros casos não tão bem sucedidos, e esses são forçados então a deixar aquele grupo para constituir um novo grupo. Esses são os reformadores, né? Um caso mais clássico disso é a própria Reforma Protestante. Mas nesse caso você tem a criação de um novo grupo religioso, você não abandonou a religião. Ao contrário, você vive ainda mais radicalmente a religião, né? Não é esse também o meu caso. O livro Onde a Religião Termina não é uma proposta de conserto, daquilo que possa estar errado nas religiões, ou de emenda, ou a busca de uma religião que fosse original, né? Uhum. Não é nada disso que nós propomos aqui. E existe um outro tipo de dissidente que é muito comum, que é aquela pessoa que se torna ressentida, né? O dissidente ressentido. É aquele que tem mágoa porque teve uma decepção muito grande, ou se sente vítima de alguma injustiça, né, dentro da instituição religiosa, e uma vez fora, ele não perde chance, ele ou ela, né, não perde chance de denegrir esse grupo ao qual pertenceu, vingar-se, né, dessas situações, falar mal, denegrir, destruir, né. Não é esse também o meu caso, e eu sou bastante acusado hoje em dia disso, né, porque pelo simples fato de me levantar para colocar o assunto religião, né, como objeto de crítica, como objeto de análise, é como se isso soasse inconcebível para a maioria das pessoas. Então elas dizem, bom, ele sofreu alguma coisa muito séria lá, ou ele tem muita mágoa no coração, ou ele tem ódio, né, contra a vida religiosa. Mas não se trata de nada disso. Eu devo dizer aqui, acho que por isso é importante dizer, que eu saí pela porta da frente. Muitos saem pela porta de trás, no sentido de terem cometido escândalos, terem feito coisas erradas, terem agido contra os próprios ideais da instituição e se tornarem depois uma persona não grata, né? Não é o meu caso. Eu sempre fui admirado, tanto por colegas como por paroquianos, ou seminaristas, ou pessoas que eu tive a oportunidade de conviver ou atender dentro do processo religioso. De forma que, quando eu deixei o sacerdócio, eu estava assim, no auge da carreira, e foi uma surpresa para todo mundo. E é um pouco sobre os motivos pelos quais eu deixei que, para explicar esses motivos, que esse trabalho se orienta, né? Tanto o livro como hoje as palestras que fazemos em todo o Brasil, o curso Descrenciologia, né, que ministramos aí já em muitas capitais, justamente para tentar explicar esses motivos que me levaram a essa dissidência ideológica, ou a maxi-dissidência, como nós mencionamos. Um dos fatores, né, que trazem corrupção para a religião, e que se tornou um fator assim, dos mais preponderantes para que eu deixasse a religião, é a constatação de que a religião causa dependência, né, nas pessoas. E é daí que vem todo o discurso sobre o Locke externo, no qual se baseia a vivência religiosa. Bom, dentro da dinâmica da vida religiosa, você sempre tem
um grupo de pessoas que se estabelece como líderes, são os pastores, os padres, os gurus de todos os tipos. Esses entendem que são porta-vozes de uma mensagem maior, ou mensageiros da palavra de um ser divino, ou ser supremo. Veja, nem todas as religiões trabalham com o conceito de ser superior. Estou aqui fazendo menção aos monoteísmos, judaísmo, cristianismo e islamismo, são religiões que hoje abarcam a maior parte da humanidade, que trabalham com o conceito de verdade absoluta, verdade suprema, ser superior. Dogma. E trabalham todo o arcabouço, né, dessas religiões está fundamentado numa série de dogmas, quer dizer, de verdades que são estabelecidas e não podem ser questionadas. Então você tem esse grupo de representantes, né, do sagrado, funcionários do sagrado, como nós os chamamos aqui no livro, e do outro lado a multidão, né, as multidões, as populações que correm sequiosas por uma orientação, por uma palavra, que alguém lhes indique o sentido da vida, o caminho a seguir. Existe uma tendência muito profunda no ser humano de buscar segurança, né, de procurar, de algum modo, buscar em algum lugar, né, as respostas para as grandes questões existenciais, para os conflitos, e de preferência que essas respostas venham prontas, né, que outros pensem essas coisas tão complicadas em nosso lugar, que alguns possam fazer o milagre acontecer na nossa vida. De fora para dentro. De fora para dentro, sempre. Então e no cristianismo existe uma metáfora que está lá nos evangelhos, que são a fonte maior para a religião cristã, pastores e ovelhas. Né? Que é justamente mencionada no seu livro, e há um interesse muito grande de minha parte, inclusive, de que você discorra sobre essa metáfora. Mas você vai me permitir só um segundo. Eu tive a honra, o prazer de fazer a cobertura do lançamento da sua obra. E eu gostaria aqui de publicamente testemunhar que tudo que você falou aqui no início do programa, que não há mágoa, não há ressentimento, eu pude observar pessoalmente isso na sua pessoa. Então eu pude perceber que houve uma retirada, uma dissidência, ou maxi-dissidência, por questões realmente ideológicas. Então, isso eu acho muito legal. Eu estou falando isso como um elogio à sua pessoa, absolutamente sincero, porque isso é muito positivo. Que não haja essa situação de ódio, de rancor, de mágoa, porque isso atrapalha o aspecto assistencial da dissidência. Quando é uma questão ideológica, outros podem observar sob o prisma ideológico. Uhum. Então eu gostaria de ressaltar isso e colocar o meu testemunho, que eu vi que foi essa a razão. Eu percebi isso. Então, Marcelo, tem uma metáfora aqui no seu livro, que é a metáfora que eu particularmente estou muito interessado, que você explique para a gente, que é a metáfora do pastor, não é isso? E das ovelhas. Então, qual é essa relação, esse binômio pastor-ovelha? O que isso quer dizer? Então, Tom, essa expressão ela é muito repetida nos evangelhos, que são a fonte primária para a religião cristã. Ali você designa como pastores aqueles que são os orientadores, os líderes, que são os padres, os pastores dentro da religião cristã, aqueles que devem oferecer orientação para o povo. E por ovelha você entende aquele que é o seguidor, a seguidora, aquele que é o fiel, o discípulo, que é aquela pessoa que vai abraçar esta fé e se deixar guiar por esses líderes. Essa relação ela acontece em todos os grupos religiosos, mas no cristianismo essa metáfora vai de algum modo expressar essa relação de dependência. Agora, o interessante é que as pessoas dentro do cristianismo se sentem muito orgulhosas dessa metáfora, mas ela não deixa de ser uma metáfora muito embaraçosa, porque você toma a ovelha, que é um animal extremamente dócil, um animal em tudo dependente do ser humano que a conduz,
um animal indolente, você toma esse animal como símbolo, né, do próprio caminhar humano, ou da própria resposta que o ser humano deve encontrar dentro do seu viver. A gente estava até falando, né? Começa aí o problema. Começa aí o problema. De forma que as pessoas não se sentem incomodadas ou embaraçadas de dizerem que fazem parte de um rebanho, né? São tangidas, são conduzidas para onde o pastor quer levar. Isso empresta para o ser humano, né, uma característica de alguém que não deve pensar por si mesmo, né? Alguém que não deve colocar em exercício o seu potencial crítico, né? Alguém que não pode escolher, decidir, né? Isso é um problema. E isso no meu caso, eu observava que as pessoas vinham até mim, né, procurando confissão, procurando aconselhamento, procurando ajuda, né, mas sempre nesse sentido de esperarem, terem expectativa de uma resposta pronta, de uma bênção automática ou até mesmo de um milagre. Elas não queriam alguém que de algum modo retornasse para elas as perguntas que as fariam trabalhar seus problemas, ou as indicariam assim, as ferramentas para que elas próprias pudessem conduzir seus conflitos, ou resolver seus conflitos. Então isso me incomodava bastante. Sim, porque a pessoa quer a pílula da evolução. Exato. Ela não quer construir dentro dela, de novo a questão do Locke, exato, interno. A pessoa não quer, ela quer o Locke externo. Exato. Ela delega, ela outorga ou ela faz a terceirização da escolha existencial. Exato. Essas expressões, Locke interno e Locke externo, nós utilizamos no livro. São expressões que foram criadas pelo Julian Rother, que é um psicólogo estadunidense, e com essa expressão local de poder, né, o locus of control, o local de controle, ele quer indicar um lugar interno, né, da pessoa, a partir do qual ela vai avaliar suas experiências, mas sempre assim dando um peso maior ou menor àquilo que seriam as influências, né, para que ela tome decisões em sua própria vida. Então, por exemplo, o que a gente chama de Locke externo é quando aquilo que acontece na vida da pessoa, né, as situações que vêm, os conflitos, os riscos, tudo que, enfim, possa suceder à pessoa, ela interpreta isso como uma interferência externa, né? E ela atribui a responsabilidade daquilo que ocorre em sua própria existência à ação de agentes externos. É como se ela fosse totalmente passiva, como se ela fosse até marionete de agentes que estão no controle, nos bastidores do próprio mundo, da própria vida, mas ela não tem uma participação, ela apenas obedece, ela apenas é parte de um plano do qual ela não tem a mínima noção, a mínima ideia. Cabe a ela imitar o modelo, obedecer, e à medida que ela se conforma ao modelo, ela se conforma a um plano pré-estabelecido, ela se salva, né? Mas ela não tem, digamos assim, uma participação mais efetiva nos caminhos da própria vida, né? O Locke interno já seria aquela tendência de quem avalia suas próprias experiências, né? Avalia o que ocorre na própria vida, atribuindo responsabilidade a si mesmo, né? É claro que um Locke interno ou externo em termos absolutos dificilmente vão ocorrer. Embora para a vida religiosa você observe que as pessoas muitas pessoas estejam próximas de um Locke externo absoluto, né? Mas o maior peso é dado ao Locke externo. A questão do Locke interno, se uma pessoa der assim, importância absoluta ao Locke interno, ela pode se tornar alguém extremamente angustiada, né? Justamente porque ela vai se sentir sobrecarregada, né, pelo fato de ela ser a única fator responsável por tudo que acontece, ou por tudo que pode ocorrer na vida. E a gente sabe que existem uma série de fatores contextuais que também influenciam em nossas decisões e escolhas. Mas a maior parte
desse percentual ele é interno, né? Quer dizer, o indivíduo se coloca como alguém que pode escolher, decidir, refletir sobre, né? Ele assume os riscos, toma as decisões e constrói sua própria história. Você assume o protagonismo da vida. Agora, essa questão de assumir o protagonismo da vida é algo que amedronta a maioria das pessoas. Mas por que isso? Me ocorreu muito quando você falou em responsabilidade. Você sabe, eu tenho formação jurídica. Sim. Né? Então, você fala em responsabilidade, dentro do direito a gente joga tudo para a fase adulta. Né? Uma criança tem menos responsabilidades do que um adulto. Seria uma postura infantil das pessoas, Marcelo? Sem dúvida. Uma das características que estão presentes dentro do que nós chamamos de comportamento religioso é essa propensão à mentalidade infantil. Você prefere se manter numa condição de menoridade, de querer depender de alguém ou de colocar toda a sua esperança nas ações de um outro. E você se vê como alguém que renuncia ao próprio exercício do pensar, do refletir. E essa é uma tendência que nós encontramos. E eu topava com isso cotidianamente. Eu cito até o caso de alguns casos aqui no livro. Claro que todos esses casos permanecem anônimos, mas eles são reais, de pessoas que vinham buscar uma resposta fácil, uma resposta pronta. E na medida em que você tenta fazer alguma coisa próxima do que seria um esclarecimento, quer dizer, mostrar que uma boa parte daquilo que as pessoas reconhecem como dor, ou como sofrimento, elas mesmas são a causa disso, e elas precisam enxergar como e quando estão causando isso. Tomar ciência, né? Exato. Quando você tenta mostrar isso, elas se ressentem e vão buscar alguém que tem uma palavra mais fácil. É aquilo que nós chamamos de a tarefa da consolação dentro do processo religioso. As pessoas estão predispostas a deixarem-se consolar. Então você não pode ir à raiz dos problemas, porque isso causa dor, isso requer um despojamento, requer uma coragem, para que você realmente olhe dentro, no fundo da própria vida, do próprio ser, da própria consciência, faça o balanço de todas as coisas que estão, de algum modo, incorrendo na sua vida. As pessoas não querem ter esse trabalho, porque isso realmente é algo laborioso. Sim. E assim elas preferem a consolação. Na consolação você apenas passa a mão sobre a cabeça, você perdoa sempre de novo, porque aquilo que a pessoa fez não vai ter maiores consequências, ou acredita-se que não vai ter maiores consequências. Você passa borracha, você não coloca na balança o real peso dos fatos e a responsabilidade que a pessoa precisa assumir dentro dessa vida que é uma oportunidade. Você fez algo errado, precisa ir lá e desfazer. Não é simplesmente perdoa, acabou. Não, tem uma ligação. Dentro do cristianismo existe assim, um grande peso da ideia da vida única, ou da única existência nessa terra, para que depois você alcance a eternidade. Esse pensamento faz com que as pessoas naturalmente achem que tudo será esquecido, tudo será... que tudo facilmente... Então, as consequências dos atos, elas não são medidas de maneira apropriada. Então, nessa questão da dependência, no caso do cristianismo, essa ideia tem um peso muito grande. Então, Marcelo, eu tenho até uma pergunta aqui, eu vou deixar para o próximo bloco, mas vou deixar no ar essa pergunta para você. Que é um abacaxi, não é uma pergunta muito amiga, para variar, eu estou jogando os abacaxis para você, como fiz no lançamento da sua obra, mas é uma pergunta que para mim é muito importante.
Quer dizer, esse contexto religioso, né, a metáfora do pastor e da ovelha, ela poderia ser colocada analogicamente no contexto político? Dá para fazer essa relação ou são coisas completamente diversas? Isso, Marcelo, você vai responder para nós, descascar esse abacaxi no segundo bloco do programa. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Ciência e Consciência, e para você que está chegando agora, eu estou entrevistando meu amigo, vou dizer assim, Marcelo da Luz, que é um ex-sacerdote, abandonou a vida religiosa e está explicando para a gente os porquês desse abandono, dessa dissidência da vida religiosa, que ele já explicou no primeiro bloco, que foi um motivo mais ligado ao mental soma, né, mais ligado a um aspecto idealista do que propriamente a algum outro fator. Agora, nesse segundo bloco, a gente deixou uma pergunta no ar, que é o seguinte: a situação da passividade dentro do contexto religioso. Então, você explicou para a gente essa passividade, se posicionou até contrária a essa passividade, uma posição contrária a isso tudo, e eu também não gosto muito dessa situação de passividade, não. Acho que a pessoa tem que assumir o protagonismo da sua vida. Agora, eu vejo muito dentro do contexto político. Aliás, se a gente parar para pensar, Marcelo, isso vem desde a independência do Brasil. O contexto histórico já mostra isso. É tudo de fora para dentro. Alguém fez e a gente recebe. Então, desde a independência do Brasil, passando pelo contexto religioso, e agora a gente tem o contexto político. E até a gente nota alguma coisa, a gente quer o quê do Estado? O paizão. O pai protetor, a gente quer no Estado, no contexto político. Então eu passo para você essa questão. Tem a ver? Você consegue ver alguma conexão aí? Existem conexões. É claro que seria necessário fazer uma análise assim, mais profunda das próprias raízes da nossa nação. Que sempre esteve numa condição subalterna em relação à colônia, nós temos essa herança. Né? Então, todo o processo político aqui no Brasil, ele passa por essa noção de dependência, né? E isso influencia bastante até o modo como as pessoas se comportam hoje. Em outras nações democráticas, nós chamamos de nações democráticas, em que essa independência se deu por uma própria luta, né, por um investir contra os interesses do povo, um investimento do próprio povo, se vem de dentro para fora, você vê que a questão da participação ela é muito mais extensa do que aqui. Agora, importante a gente notar que nas sociedades totalitárias, não só a expectativa dessa dependência, mas a imposição de todas as condições que perpetuam essa dependência são fundamentais. Né? Daí eu acho muito séria essa conexão entre discurso religioso e totalitarismo, que é uma outra coisa que nós analisamos também no livro e de repente daria todo um material para uma outra entrevista. Umas 10 entrevistas, né? O material é Exato. muito rico. O seu Exato. livro é muito rico. E essa questão da religião com o totalitarismo, ou seja, em última análise, com a violência, ela é muito profunda e eu fiquei assim bastante impactado ao ler a sua obra. Bom, Marcelo, eu tenho aqui a questão da dependência, que você já abordou de várias formas aqui, mas a dependência é uma questão muito séria. Então, eu gostaria que você fizesse uma síntese da dependência em várias religiões. Né? Não precisa ser todas, porque seria impossível, mas assim, nas principais, como é essa relação da dependência com a religião? Até mesmo para que aqueles que nos acompanham não pensem que essa dependência se dá apenas no contexto católico. Né? No contexto católico, essa dependência é muito visível, né, na relação que o fiel tem com os santos, por exemplo,
a dependência, uma série de símbolos que são muito antigos dentro da tradição católica. Agora, no contexto evangélico e protestante, você tem a dependência que as pessoas estabelecem em relação a um livro, que é a Bíblia, a um texto que é interpretado literalmente, ou mesmo que seja figurativamente, mas existe essa dependência radical, entendendo que aquele livro traz já todas as respostas para a vida. O que é um perigo. É um grande perigo. Vamos tomar outro tipo de vertente, como por exemplo o espiritismo, que cresce bastante aqui no Brasil. Você tem todo um direcionamento da pessoa que participa das sessões, que ela fique dependente do passe que é dado pelo médium, ou da mensagem psicografada. Às vezes aqueles fenômenos que são possíveis aos médiums não são explicitados como uma possibilidade para todos os seguidores, né? E esses seguidores ficam dependentes das supostas revelações ou mensagens que os médiuns podem trazer. Na Umbanda e no Candomblé, nas religiões afro-brasileiras, você tem uma dependência muito grande das pessoas em relação àquilo que seria a intervenção dos orixás, e o apego também a uma série de objetos, como patuais, medalhas, uma série de objetos que teriam poder, em si mesmo, teriam um poder mágico, né? E mesmo no que as pessoas hoje chamam de nova era, ou nessa onda espiritualista, New Age. No Age, as pessoas estabelecem também dependência, com uma série de coisas, como, por exemplo, elas precisam criar todo um ambiente, elas precisam estabelecer cores, elas precisam acender incenso, elas precisam repetir mantras, sem isso, parece que elas não conseguiriam cultivar aquilo que elas chamam de espiritualidade, que, segundo elas, é alguma coisa diferente da religião, mas essa dependência a esses fatores faz com que todas essas coisas acentuem o loque externo. Daí que até aquilo que essa diferença, porque muita gente vem perguntar, mas você critica a religião, tudo bem, mas a religião é uma coisa e a espiritualidade é outra. A espiritualidade seria aquilo que nós poderíamos considerar o núcleo, da verdade dos grandes mestres da humanidade, aquilo que o ser humano precisaria cultivar para ser ele mesmo, né? Mas essa proposta, que hoje é feita de um cultivo da espiritualidade, essa espiritualidade sempre se configura como alguma coisa que vai acentuar a dependência a algum fator externo, né? Mesmo buscando aquele fator mais interno, a pessoa acaba estabelecendo uma série de rituais, ela começa a ritualizar novamente toda uma condição e retorna ao problema da dependência. Né? Então, mesmo esse discurso de que a espiritualidade é o caminho, é um discurso bastante problemático, porque o que nós vemos é realmente as pessoas procurando outras formas, dessa vez não tão institucionalizadas, né? Mas buscando, assim, numa maneira mais privada, uma maneira mais particular, uma ritualização mais espontânea, mas ainda uma ritualização, quer dizer, um fator de criação de condições externas para que ela alcance segurança, né? E tudo isso vai impedindo, pouco a pouco, o exercício da racionalidade, o exercício daquilo que seria a própria manifestação do ser humano, que coloca sob crítica qualquer coisa, o ser humano que é livre para duvidar, inclusive. Exato, para duvidar, inclusive. Essa é uma questão séria. Exato. Eu sou livre até para duvidar. Exato. Agora, eu não vou ser tão bonzinho assim contigo, não. Vou fazer contrapontos aqui, embora eu esteja concordando com você. Tá? Eu estou assinando embaixo aqui, porque eu também acho que tem muita postura infantil dentro do processo religioso. Então, eu estou assinando embaixo. E gosto do seu estilo
de fazer esse esclarecimento, porque você não agride as pessoas. Não há um desrespeito em relação à pessoa, mas em relação a uma situação, a esse modus operandi, essa filosofia, essa maneira de agir. Então aí você critica e tem todo o direito de criticar. Então é um estilo assim que eu gosto muito. Não há um ataque à pessoa, Sim. é um ataque a essa situação, que a própria pessoa pode discordar, inclusive. Reconhecendo que a maior parte da minha vida eu me mantive nesse tipo de mentalidade. Né? Não sei, 20 anos, né? Você ficou em tempo, hein? Mais de 20 anos, porque já criança eu fui me encaminhando para isso. É. Agora, a pergunta, né, de quem não é bonzinho, de quem está aqui para cutucar um pouco o Marcelo da Luz também, é a questão do parapsiquismo. Quer dizer, hoje, uma pessoa que possui um parapsiquismo legítimo, né? Vamos, para você que não gosta de parapsiquismo, não aceita o parapsiquismo de forma alguma, eu vou colocar pelo menos como uma hipótese. Né? Vamos tratar assim, pelo menos como uma hipótese, quer dizer, um fenômeno parapsíquico real. Como que essa pessoa trata isso fora da religião, se é só a religião que fala disso? Né? Pelo menos antes da existência da conscienciologia, eu não conheço, fora do contexto religioso, alguém que trate o parapsiquismo como ciência. Não é uma questão difícil para a pessoa, Marcelo? Sim. Bom, você tem a parapsicologia, né? Você tem uma série de tentativas a partir da própria teosofia, né? A tentativa de sair de um contexto mais religioso. Blavatsky, exato. Tal, todo esse contexto aí. Né? Existe. Mas sempre escorregando. Sempre, de algum modo, retornando a esse elemento místico. Exatamente. Esse é o ponto-chave aí da questão. Tratar parapsiquismo sem nenhum ranço místico é um grande desafio. Exato. Ou não, né? Eu estou jogando aqui contigo. É um grande desafio, porque quando se tenta explicar a origem da religião, e várias ciências humanas vão tentar estabelecer teorias, como a antropologia, a sociologia, a própria psicologia, você vai, apesar das diferenças entre as diversas teorias, você vai convergir para uma ideia, que é em algum momento, seres humanos ainda primitivos inventaram os conceitos que dizem respeito à extrafisicalidade, né? Ou aquilo que seria imaterialidade. Então, lá no princípio, né, os seres humanos teriam surgido, né, do dia para a noite com a ideia de alma, a ideia de espírito, a noção da comunicação entre vivos e mortos. Essas coisas que são assim bastante caras, né, a todas as tradições religiosas, teriam sido fruto da invenção humana. Agora, essa é uma ideia muito controvertida e eu diria inverossímil, porque os seres humanos numa condição ainda muito primitiva, em que eles estariam submetidos a condições muito rústicas, e, portanto, gastariam a maior parte do tempo preocupados com a sobrevivência material, sim, dificilmente teriam condições de criarem conceitos tão abstratos como o conceito de espírito, né? De forma que isso aí é um dado, né? Um outro dado é nós observarmos que, ao longo de toda a história humana, em todas as culturas, todas as épocas, nós sempre tivemos uma infinidade de indivíduos que relatam o que nós chamamos de experiências parapsíquicas. Quer dizer, experiências em que o ser humano ultrapassa o limite da matéria. Tem muita literatura sobre isso. Experiência de quase morte, a EQM tem muita literatura, tem grandes pesquisadores, inclusive, gente muito séria atuando nesse tema. A experiência do que as pessoas chamam de transcendência, né? Quer dizer, a ultrapassagem, né, do plano físico. A consciência ultrapassa o plano físico, né? Aqui nós estamos usando o termo consciência na acepção da conscienciologia, e muitas outras tradições vão chamar isso de alma, ou de espírito, ou de self. Mas a consciência
ela ultrapassa a matéria. Na conscienciologia, nós consideramos que a consciência humana ela tem uma natureza extrafísica. Então, a conscienciologia se propõe a fazer um estudo objetivo disso. O problema é que até hoje, o que dizia respeito à transcendência, né, ou essa capacidade da consciência de ultrapassar a matéria ou o corpo físico, tudo isso era feito dentro do âmbito da religião, era um discurso no âmbito da religião. De forma que hoje, quando você se propõe a estudar isso de uma maneira isenta, de uma maneira objetiva, todos aqueles, a maior parte daqueles que estão dentro das ciências convencionais vão torcer o nariz e vão dizer, não, isso aí é ocultismo, né? Isso aí já começa a misturar com a religião e você tem então uma rejeição automática disso. O problema é que essa infinidade de indivíduos em todas as culturas, em todas as épocas, eles estariam todos baseados em simples imaginação, simples invenção. E muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, possivelmente, por terem experiência contundente de algum fenômeno parapsíquico, objetiva, poderão dizer, eu tenho certeza que não, como eu tenho certeza que não, e muitos outros terão. A questão é que nós não temos ainda instrumentos suficientes para fazer a mesma consideração a respeito desses fenômenos parapsíquicos, a mesma consideração que se faz, por exemplo, a ocorrências do plano intrafísico, que é o objeto e o interesse das ciências convencionais. Mas por nós não termos esses instrumentos ainda à disposição, ou não podermos assim estudar isso com as mesmas ferramentas da ciência convencional, isso não significa que esses fenômenos sejam irreais. Claro. Daí, na conscienciologia, nós falamos da autoexperimentação. A questão é que tudo aquilo que antes se compreendia como transcendência, era interpretado como milagroso, ou miraculoso, ou extraordinário dentro da religião. De forma que, se você olhar a história das grandes movimentos religiosos, assim como a história dos indivíduos, você vai encontrar sempre lá aquilo que é, na linguagem da religião, a ocorrência do milagre. Vai em qualquer vida de santo. Por que nós falamos aqui dos santos, não que eles sejam mais especiais que os outros, mas são pessoas sobre as quais você tem relatos, você tem biografias escritas, etc. E você conhece mais também pela própria formação sua. Exato. Mas você vai encontrar esses fenômenos na base da experiência dos indivíduos e dos grupos. E nós chamamos... Então, ocorre naturalmente uma experiência de transcendência ou de ultrapassagem da consciência sobre a matéria, seja isso uma clarividência, que a pessoa percebe consciências extrafísicas, seja isso uma projeção de consciência, seja isso uma precognição, a pessoa teve intuição de alguma coisa que ocorreria no futuro. Sim, qualquer fenômeno. Qualquer fenômeno. A EQM mesmo, que a gente citou. A EQM. Esses fenômenos serão interpretados em chave religiosa ou mística, quer dizer, levando para a dependência, a ideia de dependência de um ser superior ou de seres que ultrapassam a nossa capacidade. Você vai instaurar essa dependência. Então, aí, isso nós chamamos de engano parapsíquico. Esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. Nós rodamos e caímos no engano parapsíquico, que eu não tinha planejado te perguntar, mas você não vai escapar dessa. No terceiro bloco, eu preciso te interromper aqui, infelizmente a gente tem que abrir espaço aqui para o intervalo. No próximo bloco eu vou explorar um pouquinho mais com o nosso Marcelo da Luz o que é isso, que bicho é este, o engano parapsíquico, inclusive como base para a formação de muitas aí vertentes religiosas. Até já.
Estamos aqui no terceiro bloco do programa Ciência e Consciência de hoje e estamos entrevistando aqui essa figura peculiar, essa figura ímpar do professor Marcelo da Luz. Meu caro Marcelo da Luz, nós rodamos, falamos de vários temas aqui, sempre abordando o tema de fundo, né, o pano de fundo que é a religião, mas a gente acabou caindo no engano parapsíquico. O que é isso e qual a ligação do engano parapsíquico com a formação das religiões, com a fundamentação, a estruturação das religiões? Você poderia, Marcelo, compartilhar um pouco com a gente esse teu conhecimento? Então, no bloco precedente, nós explicamos como as ciências convencionais que estudam o fenômeno da origem da religião, elas desconsideram esse fator do engano parapsíquico. Até porque elas não contam com essa hipótese, né, de que a consciência tem uma natureza extrafísica. Elas falam apenas da questão intrafísica, do corpo físico. Né, Só um parênteses, eu estou rindo aqui, porque você vai levar pedrada de todos os lados. Exato. Você vai do cético vão jogar pedra em você porque tem a questão do parapsiquismo. O religioso também, porque você desconstrói as bases da religião. Então eu acabei rindo disso, né? Uma risada quase sádica aqui. Você vai me perdoar o sorriso, mas antes rir do que chorar, né? Mas que é um programa polêmico que vai vamos dizer, vai causar um desconforto tanto para o cético, para o cientista mais materialista, como para o religioso. Isso não tem dúvida que vai causar esse desconforto, pelo menos na minha opinião. Vamos usar um exemplo para ficar mais claro para quem nos acompanha, né? O que é exatamente esse engano parapsíquico. Eu disse que na origem dos movimentos religiosos e também dos indivíduos religiosos, o engano parapsíquico está lá como elemento que vai deflagrar a mentalidade religiosa. Vamos pegar o cristianismo e a sua origem. Qual seria assim, aquele elemento que deu a origem ou dá base a toda a religião cristã? É o que os cristãos chamam de ressurreição de Cristo. Após sua morte, ele teria aparecido, se deixando reconhecer na forma que ele tinha antes, aparecido aos seus seguidores. Só que agora o seu corpo tinha propriedades diferentes. Ele poderia atravessar paredes, por exemplo, poderia aparecer e desaparecer em lugares diferentes também. Essa experiência, que assim, para os discípulos foi uma grande surpresa e pode ser até vista como o fator assim, mais que deu um fator de maior peso na questão deles ganharem coragem para começar todo o movimento cristão, e de simples pescadores e gente simples ali do norte da Palestina, para ganharem o mundo inteiro, era necessário que houvesse um elemento diferencial. A história não explica suficientemente como o movimento cristão, de fileiras de pessoas tão simples, ganhou o mundo. Mas esse estupor, essa surpresa, esse impacto dessa experiência parapsíquica, de você perceber alguém que havia morrido, novamente ali presente, realizando uma série de coisas, fez com que aquelas pessoas começassem a pensar que aquele indivíduo tinha um poder supremo sobre a vida e sobre a morte. Essa é a ideia. A ressurreição de Jesus confirma aquilo que seria a crença, na sua divindade, no seu caráter de mediador da humanidade. Agora, mediador para a humanidade. Agora, esse fenômeno, que os cristãos chamam de ressurreição, é um fenômeno parapsíquico que ocorre com relativa facilidade em sessões mediúnicas. Quem já participou de uma sessão mediúnica, seja no espiritismo, seja em qualquer outro tipo de grupo, pode constatar que uma consciência extrafísica, e aqui nós estamos objetivamente
supondo, reconhecendo a hipótese de que a consciência ela é mais do que o corpo, né? O corpo é apenas um veículo, e não é o veículo mais importante, não é aquele que perdura. Claro. Né? Aí vem a pedrada da ciência Exato. materialista. Mas tudo bem. A consciência extrafísica, ela pode ser percebida e ela pode se materializar a partir das energias das pessoas presentes. No caso, o ectoplasma, essa emanação do ectoplasma vai permitir que a consciência extrafísica se materialize ali. Então, há uma materialização. A entrevista com o professor Fred, depois os internautas podem recobrar essa entrevista e entender Muito todo o boa. processo da ectoplasmia. Bem lembrado. Então, aqui nós temos um fenômeno parapsíquico que é perfeitamente passível de reprodução, e que pode ser estudado. Não é nada de extraordinário, sim, como as pessoas costumam pensar. Não é um milagre, é algo possível à consciência, porque a consciência tem uma natureza extrafísica. O problema é que quando isso ocorre, seja pela ignorância a respeito desses fatos, seja pelo deslumbramento, porque as pessoas ficam um pouco abiloladas, de perceber algo que acontece de forma extraordinária, elas vão começar a atribuir um caráter divino a todas essas ocorrências. E aí você vai ter uma interpretação distorcida do fenômeno. Então, o cristianismo, como todas as outras religiões, ele se origina de um engano ou de uma má interpretação de alguma coisa que é intrínseca à própria natureza da consciência. Então, esse problema nós chamamos de engano parapsíquico. E a maioria das pessoas que hoje levam muito seriamente a religião, elas têm algum tipo de ocorrência parapsíquica que as levam a reforçar ainda mais sua crença. Isso aconteceu comigo. Sim, aí está o rapport. Exato. A primeira vez que uma pessoa da minha família me levou à igreja, eu tive uma semi-projeção de consciência. Eu tive aquela sensação maravilhosa de estar fora do corpo, de sentir uma sintonia com o ambiente, me sentir volitando. Então, o que eu comecei a pensar? Tinha 5 anos. O que eu ouvi dentro da igreja sobre Deus, sobre alma, sobre salvação, eu passei a associar aquelas ideias a essa experiência. E desde pequenininho comecei a me encaminhar para uma vida voltada para a espiritualidade cristã e mais tarde para o sacerdócio. Lá pelas tantas, quando eu já era seminarista próximo de tornar padre, e aí vem todos aqueles questionamentos, você começa a sentir que existem outros apelos na sua vida, e você se pergunta, devo realmente me tornar padre? Devo constituir uma família? Você sente atração por pessoas do sexo oposto, etc. E aí eu voltava ao passado, resgatava essa lembrança desses fenômenos, e dizia, não, eu tenho uma missão a cumprir. Eu experimentei algo assim muito vívido, e eu chamava aquilo de alma, a experiência da alma. Então Deus tem um plano para mim, isso me ajudava a reforçar. Se você for na vida dos grandes personagens da história religiosa, você vai encontrar esses fenômenos lá, que geralmente são chamados de milagres. Mas você tem aí o processo do engano parapsíquico. Então, quando você passa a estudar o parapsiquismo de uma maneira assim mais livre, isenta, quando você passa a desmistificá-lo e ter um exercício lúcido disso para uma finalidade assistencial, você liquidou a religião. Porque você não precisa mais de todo esse discurso do milagre que traz a dependência. Eu estou entendendo muito bem e acho bem interessante a gente pontuar, se é que eu estou entendendo, você me corrija, você tira o aspecto da divindade do fenômeno. Ou seja, o fenômeno parapsíquico é algo natural. E veja bem, você vai constatar o fenômeno parapsíquico em todas as modalidades de vivência religiosa. Todas as igrejas, todos
os movimentos religiosos, todos os grupos esotéricos, místicos, etc. Você vai constatar ocorrência. É claro que a gente tem que dar muito desconto para aquilo que é a fraude, porque existe tentativa de fraude, Claro. porque você sabe que a religião é o produto mercadologicamente mais vendável, então quem produz mais milagre ganha mais, existe fraude, existe autossugestão, existe desequilíbrio mental, tá? Mas isso não descarta aquelas experiências que são verídicas, que são legítimas. E eu assim, posso dizer que não só experimentei tive essas experiências, como também muitas daquelas pessoas que eu assisti enquanto religioso também me traziam esses relatos. E veja, a pessoa religiosa, uma pessoa muito católica, se ela tem uma clarividência, se ela percebe uma consciência extrafísica, quer dizer, ela viu um espírito, na linguagem popular, aquilo cria um problema muito grande, porque isso contradiz aquilo que é a doutrina cristã. Então a pessoa ela não quer ter esse tipo de percepção, ou para-percepção. Ela vem, como elas vinham para mim, vem para o padre, dizer o que eu faço, como é que eu faço isso parar, isso cessar. Porque não foi isso que eu aprendi no catecismo, não foi isso que meus pais me ensinaram, eu sei que eu estou indo contra, será que eu estou endemoniado? E alguns padres e pastores vão dizer que a pessoa está endemoniada, que ela tem que rezar mais, vai fazer com que ela reprima esse parapsiquismo. Eu penso, Tom, que muita gente que está nos assistindo agora talvez tenha essa experiência. Então, eu acho que até essa conversa aqui nos ajuda a desdramatizar isso. E você não está sozinho, não está sozinha. Isso aqui é algo que ocorre assim a 3x4. Mas é claro que, enquanto padre, você, no caso eu, enquanto padre, não podia abrir isso. Até mesmo porque eu desconhecia durante a maior parte do tempo. Foi quando eu passei a estudar e a reproduzir algumas experiências, foi que isso foi se tornando mais claro para mim. E as pessoas podem até perguntar, mas aí a Conscienciologia está aparecendo como uma espécie de nova religião, nada disso. A Conscienciologia é uma proposta de estudo objetivo da consciência. O parapsiquismo é uma das grandes temáticas dentro disso, não é a única temática, mas é uma das grandes temáticas dentro disso. E a proposta é realizar a investigação de modo objetivo, de modo isento de qualquer misticismo, de qualquer crendice, de forma que o processo de pesquisa parapsíquica dentro da Conscienciologia me ajudou a alcançar uma série de hipóteses, respostas provisórias, porque dentro de uma ciência a resposta é sempre provisória, que satisfazem aos questionamentos que eu tinha até então. Mas essa pesquisa ela continua, ela é constante. É um construto, a gente vai construindo. Exato. Na religião você tem o estabelecimento de ideias absolutas sobre e interpretações sobre esses fenômenos. Então você tem toda a construção da mistificação e a atribuição do poder religioso. A autoridade se constitui, só ela tem a interpretação correta desses fenômenos e o fiel tem que aceitar. De forma que a pessoa vai sendo reprimida pouco a pouco de suas próprias potencialidades, de suas próprias possibilidades, e isso cria uma entropia, uma atrofia na própria consciência. De forma que a maioria das pessoas se encontra lavada cerebralmente, para aceitar um monte de ideias que não se sustentam. E esse é um grande problema. Nas nossas palestras e nos cursos, eu resumi assim, o sentido desse trabalho, desse questionamento, onde a religião termina, numa espécie de metáfora, que é a seguinte: a religião seria uma espécie de estrada, que tem várias plaquinhas, ela sinaliza para uma meta. Essa meta seria a plenitude do ser humano. Essa meta é a conquista de uma série de ideais que são muito caros para a humanidade: o amor universal, o perdão, a fraternidade. Então essas plaquinhas estão indicando esses valores, essas conquistas, indicando que elas serão encontradas lá no final dessa estrada chamada religião. O problema
é que nessa estrada ninguém caminha de olhos abertos. É como se existisse uma densa névoa e as pessoas não enxergam o caminho. Elas trilham essa estrada acreditando que elas vão chegar lá nessa meta. Mas elas acreditam por quê? Porque outros disseram para elas. E esses outros foram instruídos por outros que vieram antes deles. E de forma que você não vê o caminho, você apenas acredita. Mas na medida que você caminha por esse caminho nebuloso, de olhos fechados, você acaba entrando em desvios que são muito perigosos. Nessa entrevista, pela premência de tempo, nós tratamos apenas de um desses desvios, que é a questão da dependência, né? O que nós chamamos de terceirização das escolhas existenciais. Mas existe o desvio da antifraternidade, né? Do sectarismo que está íncito à consciência religiosa. Que é muito forte na religião. Exato. Existe o desvio da manipulação consciencial, que é feita por meio do discurso. Né? Existe o desvio da violência religiosa. Existe o desvio da ectopia afetiva, da síndrome da ectopia afetiva. Que vai gerar uma série de problemas Uma também, série de problemas. Né? E inclusive escândalos que a gente viu aí na mídia. Exato. Tudo, né? Nós abordamos isso de uma maneira analítica no livro, não explorando sensacionalismo, Claro. mas de uma maneira analítica no livro. E o grande desvio do engano parapsíquico. Então, acreditando que estão indo para uma plenitude, elas se desviam e vão perder muito tempo, né? Porque os efeitos colaterais são negativos, causam sofrimento, causam embotamento da consciência, causam aprofundamento na ignorância, causam uma série de malefícios ao ser humano, de forma que a religião ela é um caminho que se propõe evolutivo, mas depois de um certo tempo, a pessoa, se ela estiver de olhos abertos, se ela estiver exercitando, né, sua capacidade crítica, se ela estiver lúcida, ela vai perceber que ela está numa camisa de força e ela precisa sair dali. Né? Então, eu penso que se uma pessoa naturalmente começar a considerar esses desvios, começar a olhar para isso de uma maneira crítica mas assim, tem que ser esse movimento de dentro para fora. Não adianta eu ou qualquer um de nós chegarmos a alguém e dizer você tem que deixar a religião porque ela leva para aquele desvio. Isso não vai funcionar. Porque essa pessoa, ela se verá agora sem aquilo que dava base para ela, sem aquilo que dava segurança, e ela vai procurar alguma outra coisa para colocar no lugar. Né? Isso não vai funcionar. Então, a pessoa de dentro para fora começar a perceber esses desvios, naturalmente ela vai amadurecer e deixar a religião. Né? Mas deixar a religião não jogando pedra em quem ficou para trás. Sim, até ao contrário, ajudando a mão. Ajudando as pessoas a perceberem que elas, para fazerem o bem, ou elas para atingirem os objetivos que são os objetivos magnos da humanidade, elas não precisam se submeter a condições desumanas. Elas não precisam abdicar da própria inteligência, né? Elas não precisam se tornar submissas a autoridades, elas não precisam causar dor a outras pessoas, elas não precisam estar submissas a um discurso coercitivo, a coerção psicológica. Né? Quando a pessoa se dá conta disso, ela vai deixar a religião. Sim. E aí claro, a religião termina. Exato. Aí a religião tem. Só que quem nos acompanha também pode fazer aí a remissão de várias outras entrevistas, né, de vários outros colegas, sobre toda a questão da multiexistencialidade. Né? É uma das premissas com que nós trabalhamos. Uma consciência não tem só uma vida aqui de poucas dezenas de anos. O nosso itinerário multiexistencial, ele é feito de muitas e muitas experiências. Então, quando nós dizemos que a religião vai terminar na vida de uma consciência, no itinerário de uma consciência, é que em algum momento isso vai acontecer, mas a pessoa precisa ter essas experiências. Né? Então, hoje, muita gente me pergunta, mas você não acha que a religião é algo útil hoje na humanidade? Eu digo, a religião ela ainda é necessária para muita gente. Eu mesmo fiz essa Exato. pergunta a você no lançamento da sua obra. Ela é necessária para muita gente. Por quê? Porque muita gente, nós vivemos num planeta que é mais hospital do que escola. É um hospitalão
quer dizer, você tem mais gente doente do que gente sã. Quando nós falamos em gente doente, é gente muito egoísta, gente propensa à violência, gente muito ignorante, gente que ainda precisa de uma muleta, precisa de muita exoesqueleto. Exato, precisa de uma muleta. E com isso, para muita gente, você começar a falar do bem, né, ou você começar a considerar que existe o semelhante, né, você precisa ameaçar essa pessoa com um castigo, com uma punição, ou então prometer uma recompensa, né? Ou para muitos que fariam um mal muito maior se eles não tivessem esse tipo de coerção, né? Se você promete um castigo futuro, ele vai cessar de fazer esse mal, ou vai diminuir, né, a atuação nesse mal. Ele precisa de uma camisa de força, né? Precisa de coerção psicológica. Nosso planeta precisa ainda, muita gente precisa ainda disso. Infelizmente. Infelizmente, é uma condição. Agora, por outro lado, muita gente já tem experiência suficiente e conhecimento suficiente para perceber que não precisa dessa coerção. Então, esses podem deixar esse estado. Então, a questão aqui não é você defender a religião só porque muita gente precisa dela. Nós temos que fazer esclarecimento, mostrar aonde a religião termina, para onde ela conduz. Ela conduz para desvios. Embora muita gente não possa hoje se ver ainda livre da religião, porque elas não teriam como preencher o vazio que fica, ou elas não teriam maturidade suficiente para se sentirem livres disso. Né? E eu acho tão importante isso que você está falando, porque é a opção pela ética. Sim. Não é alguém que ordena que eu seja ético. Sim. Não, é a minha opção íntima ou loco interno aí. Sim. Pela ética, pela decência, por fazer o bem, pela assistência. Sim. Então vem de dentro, Exato. não de fora. E também, Marcelo, se você me permite, já que eu te interrompi, a questão que você falou das entrevistas, tem outras entrevistas e tal. Quando você estava falando sobre parapsiquismo, me ocorreu muito a entrevista de duas personalidades da Conscienciologia e aqui do nosso planeta, que é a Nancy Trivelato, que fez uma grande entrevista falando sobre a ciência dentro do parapsiquismo. Como a gente pode colocar a ciência nessa questão? É uma pesquisadora que eu respeito muito, é outra que a gente pode usar aquele jargão, né, de respeito, né? Então, eu recomendo essa entrevista, está aí no canal do YouTube para vocês. E também recomendo a entrevista do Wagner Alegretti, que fez também uma explicação sobre o corpo objetivo do psicossoma. Quer dizer, ele não é fumacinha, não é algo que está no pensamento das pessoas, não. Ele é objetivo, ele existe, ele é real. Então, é uma explicação que aí eu teria que falar sobre essa entrevista. Mas é muito válido dentro desse contexto. Eu, pessoalmente, recomendo, sugiro a você, nosso amigo do Ciência e Consciência, que busque essas entrevistas como complemento à sua. Sim. Né? Então, era isso que eu queria colocar. Eu tenho remetido uma série de interlocutores a essas entrevistas, porque muita gente sente uma necessidade de uma prova, né, de que existe a extrafisicalidade, ou que o psicossoma existe, etc. Essas experiências que o Wagner e a Nancy vem promovendo não são no sentido de provar, né? Mas se isso é suficiente para algumas pessoas, né? Você vai, por meio do discurso deles, descobrir que são feitas uma série de experiências em laboratório que permitem a pessoa chegar a essa constatação. Inclusive, né, com ressonância. Exato. E tudo mais. Então, se esse é o problema para muita gente, esse é o problema menor. Marcelo, eu gostaria aqui de realmente agradecer você. Gostaria de tornar público algumas coisas que eu sei. Você acordou hoje 4 horas da manhã, pegou um avião em Foz do Iguaçu, veio para Jundiaí, fez um esforço tremendo, chegou aqui inclusive com fome, né? Eu fui levar você para tomar um café, pelo menos, e eu fico muito grato pela sua vocação assistencial, pela sua vontade de compartilhar isso com as pessoas. Uma informação
muito importante, uma informação que vai receber pedrada dos dois lados, como a gente falou aqui, né? Tanto do materialista como do religioso. Quer dizer, é um ato de coragem. Você falou em coragem, recomendou coragem para as pessoas, e isso você pode falar realmente com muita propriedade, porque coragem não te falta. Aliás, na entrevista também me veio à mente de comentar o livro Coragem para Evoluir, do nosso amigo Luciano Vicenzi. E fica aí também a indicação para você, nosso amigo do Ciência e Consciência. Gostaria então, né, feito esse agradecimento, que você falasse um pouco, resumidamente, aí do princípio da descrença, né, nosso tempo está mais do que estourado, e também fizesse aí as suas considerações finais. Sim. Bom, o princípio da descrença é aquele fundamento, um dos fundamentos da Conscienciologia que norteia a nossa pesquisa, né? E foi uma daquelas verdades relativas de ponta que mais me impressionou quando pela primeira vez eu entrei em contato com pesquisadores da Conscienciologia, com o professor Valdo Vieira, que é o propositor da Neociência Conscienciologia. Não acredite em nada, né? Nem mesmo naquilo que nós expusemos aqui, tem as suas experiências, né? Esse tipo de indicação era desconhecido da minha parte, porque na religião isso é impossível, né? Na religião você vive a partir de proposições que são tidas como verdade absoluta. É o contrário. É o contrário. Então você não tem condições de realmente trazer um dado novo ou de questionar as bases desse conhecimento que é proposto. A Conscienciologia propõe uma pesquisa que você não... pesquisa a qual você não tem um resultado de antemão, um resultado a priori, né? Você vai chegar a um resultado à medida em que você pesquisa, estuda e caminha, né? Na religião você já tem os limites, né, daquilo que pode ser dito, do que não pode ser dito, já estabelecidos. De forma que eu comecei a sentir, né, já nos anos de seminarista, um desconforto em relação à vocação de teólogo, né? Porque eu percebi que o teólogo ele não pode fazer a pesquisa autêntica. Ele é uma espécie de malabarista de palavras. Isso pode até entristecer a muitos que hoje se dedicam à questão da teologia, mas no fundo é isso. Você não pode questionar, construir conhecimento, né? Você pode apenas repetir aquilo que já foi dito com uma linguagem nova, com uma roupagem nova, mesmo que os dogmas defendidos sejam os mais absurdos possíveis. Ou seja, uma falácia. Falácias, né? Então você é apenas um malabarista, né, semântico, malabarista de palavras. E eu tive que realmente colocar tudo isso na balança, jogar fora o orgulho, né, jogar fora toda uma biografia. É claro que eu sou continuidade de tudo isso que eu vivi. Quando eu digo jogar fora, significa assim, perceber que não dá para continuar vivendo a partir disso, né? Mas agora, nos escombros, a partir dos escombros disso, né, surgiu o Marcelo da Luz. Nós precisamos realmente tomar responsabilidade, né, pela própria vida, viver o risco que é, né, a existência humana, abandonando as falsas seguranças, né, e dentro de tudo isso, o que é mais importante, né, não perder de vista aquilo que é o propósito assistencial. Uma vida, ela não tem sentido, né, se de algum modo ela não contribuir para o bem daqueles que são seus semelhantes e do seu meio ambiente, né? Então, essa proposta de autonomia não é uma proposta de egoísmo, egocentrismo, né? O que assusta também muita gente. Bom, Marcelo, eu gostaria então de reforçar meus agradecimentos para você, nosso amigo do Ciência e Consciência, que também ficou conosco até agora. Seguem também, né, os nossos fraternos agradecimentos, nossos votos aí de que você assuma o protagonismo da sua existência
coloque o Locke interno em ação, né? Faça esse movimento, como fez o professor Marcelo da Luz. E semana que vem, então, mais Ciência e Consciência, mais temas da Conscienciologia para você. Até lá.